A SAF já é uma realidade no futebol brasileiro. A Sociedade Anônima do Futebol foi instituída em agosto de 2021 e promete mudar o patamar dos clubes brasileiros. Facincani, no fundo, Facincani, o torcedor não quer saber dessa coisa Não, de. E quer saber o seguinte: vai ter dinheiro para contratar exato, jogadores, para formar um exato. grande time. Brigar por títulos e ser campeão, é claro que tudo isso tem a ver com uma organização financeira e é isso Claro. que as SAFs prometem nos novos clubes do Brasil, com Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo e Bahia, que são os principais, né, os de maiores destaques nesse momento. Mas enfim, para o torcedor comum, o que representa de fato a chegada da Sociedade Anônima do Futebol? Esperança, porque esses 4 clubes, eles passaram por dramas, 3 pelo menos em especial nos últimos 4, 5 anos, terríveis, né. Não só por disputar a Série B, mas por estarem literalmente na bancarrota, né. Botafogo, quebrado. Vasco, quebrado. Cruzeiro, destroçado. E o Bahia teve uma boa administração com o Guilherme Belintani, mas acabou se empolgando com algumas contratações e isso dentro de campo teve um resultado muito ruim que fez com que o time voltasse a disputar a Série B. Então, são 4 clubes que passaram pelo mesmo drama esportivo, mas 3 numa realidade em que não se conseguia enxergar solução imediata, Quesada. Dívidas batendo na casa de 1 bilhão, equipes como o próprio Vasco com quedas atrás de quedas, um clube de uma torcida absurdamente grande, um clube tradicionalíssimo, o Botafogo da mesma forma, o Cruzeiro então nem se fala, o Cruzeiro inclusive, ele cai 1 ano depois de ter sido bicampeão de Copa do Brasil, numa tragédia quando vem à tona uma gaveta que quando abriram ali saiu esqueleto para tudo quanto é lado de contas a pagar que não eram pagas, um time que era literalmente naquele instante caloteiro no mercado e quebrou por isso e que volta agora com essa expectativa de ter um CEO, um administrador, que vai sanar dívidas, que vai investir em futebol, que vai investir em infraestrutura e devolver a esse clube a forma de se pensar seus projetos, né. Então, quando a gente vê que, por exemplo, o próprio Cruzeiro, que para mim foi o grande exemplo dessas situações toda, Quesada, ele quebra, ele se expõe a um ponto de imediatamente quando vem um escândalo ser rebaixado, e o torcedor toma um susto, porque ele viu no ano anterior o time dele ser campeão e no ano seguinte, num drama de Série B, e o pior, ele não subiu de imediato, ele amargurou temporadas na Série B, o torcedor passa a entender que, espera um pouquinho, não é mais só chegar alguém com uma grana lá, pega um Mm-mm. patrocínio, contrata jogador e depois está tudo resolvido, como era muito famoso nos anos 90, né, empresas como a Parmalat, como a Rix Music no Corinthians, enfim, outras parceiras que chegaram em Banco clubes de Excel do Banco Corinthians Excel no também. Corinthians, no Vitória, ISL, que esteve em ISL Grêmio, no ISL Grêmio, Cruzeiro, Cruzeiro, Flamengo. Flamengo, enfim, Trafic, enfim, essas empresas que iam lá só contratar jogador e depois se mandavam embora, isso aí parece que acabou. Então a Você falou SAF da MSI no Corinthians? O MSI no eu Corinthians? citei sem Citou, querer, eu citou? citei rapidamente que É. é pra não dar Porque muito essa drama, né. essa Essa inclusive ela chega com a esperança e derruba o clube 2 anos depois. assim, Cani, a gente está falando de, questões fiscais e tributárias, de organização financeira, para que o clube, organizado dessa forma, possa conduzir o futebol Exato, dele sem tomar sustos. Você acabou de falar, tem clube aí que deve 700 milhões, 800 milhões, sim, 1 bilhão. O Galo, por exemplo, chegou a dever mais de 1 bilhão, sim, né. Agora, também tem um outro lado, tem a contrapartida, né. A partir do momento em que você cria a Sociedade Anônima do Futebol, você tem que transformar esse clube numa empresa no que diz respeito à condução dessa empresa. Ou claro. seja, essa empresa, no mundo normal corporativo, né, É, Facincani, a eu empresa nunca pode gastar mais do que tem. E o que acontece no futebol é sempre o contrário, é, né. No futebol, os clubes sempre gastam, historicamente, mais do que eles conseguem arrecadar. Só que agora existe um componente aí, a contrapartida.
A contrapartida é justamente você se organizar financeiramente e dar uma resposta ao público via, fiscal e tributária daquilo que você está fazendo de certo ou errado. Ou seja, eu não sei se na prática daqui a 10 anos, se a gente tiver essa conversa daqui a 10 anos, como é que vai ser o nosso entendimento da coisa. E uma outra, Facincani, e uma pergunta para você que é uma pergunta, assim, aquela casca de banana, né. Se os 20 times da Série A forem SAFs, Hum. 4 vão cair no final, tá. Teremos uma Premier League. Porque mas tem a parte esportiva também, 4 vão cair nessa daí. Mas, Ou seja, só o dinheiro não é o suficiente para não, emplacar um sucesso de futebol. vamos trazer a realidade da Premier League, em que 98% dos clubes na Inglaterra são administrados por donos, tá? Eles vão cair, eles vão voltar. Nottingham Forest mesmo, ele tem um dono. Normal. Ele estava na segunda divisão com esse dono, ele foi à primeira divisão com o dono, ele pode voltar à segunda divisão com o dono e não muda nada. O que vai mudar é o seu projeto de futebol e o torcedor entender que o esporte é feito para uns vencerem e outros perderem, né? Desde que você tenha algo muito bem direcionado. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então não é porque você vai cair que a SAF é uma porcaria. Talvez você caia porque o jogador que foi contratado não foi bom, porque o técnico que foi contratado não foi bom, porque outros foram melhores que você, e a SAF vai ter a chance depois de pegar o que deu errado, assim como uma empresa, chamar todo mundo, demitir aqueles que foram incompetentes, contratar pessoas que possam ser competentes e retomar o projeto para o sucesso dele. Eu, de verdade, eu enxergo nessa proporção de uma escala de 0 a 100, 95% de coisas benéficas com a SAF. Até Bom, porque, Quesada, sim. desculpa Não, cortá-lo, imagine. quantos problemas por causa de misturar futebol com clube social a gente já não viu? Quantos clubes são retrógrados, são cabides políticos, porque você tem que dar o cargo de diretor financeiro para o amigo que te colocou na presidência, para o primo do outro que foi lá no conselho, aí você põe o cara para trabalhar ali como o secretário do superintendente do futebol, o cara vai na reunião apitar, aí o cara vai cornetar no Twitter, o clube fica aquela bagunça porque Em tem um troca de um ingresso para ver o jogo do time dele. Tá, exatamente. é para isso que serve. Vestiário de clube que tem conselho deliberativo, como é que é? Isso vai acabar. Acabou, Não que na né? SAF você não tenha um conselho, mas é um conselho reduzido. Exato. Você tem um dono, certo? Sim. E esse dono delega poderes dentro de uma organização corporativa para que cada um faça o seu trabalho. E aí você também não precisa ter muita gente, não. Tem a parte do futebol, tem a parte jurídica, como qualquer Claro. empresa estabelecida, e a parte financeira, que é fundamental. Ou seja, para a gente voltar ao assunto inicial, não dá para gastar mais do que tem. Você pode contratar um monte de gente, mas dentro daquele aporte Claro. financeiro para aquela temporada. Mas o que você prefere? O interesse comercial ou o interesse político? Não, comercial Eu sempre, prefiro o comercial, sempre. Porque porque o político não ajuda nada no o final das político não contas. sai pra nada. O político mais atrapalha que Nada. ajuda. Os caras vão ficar brigando para ser presidente Né? do clube, para não ganhar nada, inclusive. Né? Exatamente. O comercial não. E outra, é o ego, né? Eu Sim, sou o eu sou o presidente do presidente. Exato. Simboquinha da esquina futebol clube. Não. Agora, eu sou o dono do Simboquinha, o meu dinheiro está lá e eu preciso fazer com que eu me mantenha no azul, a não ser que você seja um idiota, com todo o respeito, e queira jogar dinheiro fora. Tô jogando dinheiro fora aqui, vou colocar no Simboquinha e se eu perder dinheiro não tem problema nenhum. Se você for um idiota que quer jogar dinheiro fora, o problema é seu. Eu não sou que você não seja. Acho que ninguém Entendeu? é. Então, assim, o interesse é diferente, por isso que eu vejo muito mais benefícios em SAF. Ô, Facincani, são 4 clubes que se Bora lá. destacam nessa questão da SAF, né? A gente tem Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo e Bahia. Michelete, vamos começar com o Cruzeiro, só para a gente ter uma ideia do investimento que foi feito quando o Ronaldo, fenômeno que eu chamo de Rei Midas, né? Porque tudo que o Ronaldo Nossa toca senhora. vira ouro. E tá aí, R$ 400 mil por 90% da SAF. 400 milhões de reais por 90% da SAF. Esse foi o dinheiro investido por Ronaldo e os sócios dele nesse novo projeto do Cruzeiro. Cruzeiro, para quem não sabe, foi para a segunda divisão, lá ficou por 3 temporadas e volta em 2023 a fazer parte da elite do futebol brasileiro. Pagou barato, né? Olha como estava o Cruzeiro. Olha o que tinha
de, como eu brinquei, esqueleto nessa gaveta, nesse armário do Cruzeiro em termos de problema, em termos de sacanagem, né? Não dá pra pensar uma outra palavra que não seja. O Cruzeiro foi roubado, né? Assaltaram o Cruzeiro. Bandidos estiveram à frente do Cruzeiro nesses últimos anos. E por isso que o clube teve até uma desvalorização de mercado tão radical. Porque as outras SAFs, elas custaram mais caro. E até com clubes que no passado mais recente, eles tiveram muito menos protagonismo que o Cruzeiro. Ou seja, o valor de mercado do Cruzeiro deveria estar muito maior. Por exemplo, imagina, o Cruzeiro está na boa, tá? Bicampeão da Copa do Brasil, vinha de Campeonato Brasileiro, parará disputando Libertadores, contratando grandes jogadores. E aí chega o Leandriques Quessadis, um grego rico, Oh. e vai comprar o Cruzeiro. Aí o Quessadis olha lá para esse Cruzeiro ganha. Olha, eu quero 400 milhões. Não, calma aí, amigo. 400 milhões você vai pegar seu dinheiro e vai comprar o outro. Aqui, Cruzeiro é campeão, valor de mercado, patrocínio, tem ativos, tem jogadores, vai custar 1 bilhão. E aí você vai fazer o aporte, aí você vai comprar pelo valor que é justo. Olha o que aconteceu com o Cruzeiro. Ele perdeu ativos, ele perdeu problemas de infraestrutura, Dívida dívidas e tudo aumentando, então o valor foi muito menor. Sim. Então o Cruzeiro, o Ronaldo, para ele, fez um grande negócio comprando um clube enorme, de uma mídia, de uma torcida que é colossal, de importante no Brasil, e agora, a partir disso, ele toca um projeto a longo prazo. O Ronaldo, quando eu falei que ele é um rei Midas, porque o Ronaldo não é só o dono do Cruzeiro, né? Ele tem negócios em todos os lugares do mundo, Valladolid. inclusive na Espanha, com o Valladolid. Vamos mudar? Vamos para o próximo aí, só para a gente fazer uma comparação em cima disso que o Facincani falou, não é? Vamos para as contratações já ou depois? Se quiser, tem aqui na mão Vamos do para as Cruzeiro. contratações, Vamos então, lá. tudo bem, vamos para as contratações. O Wesley foi a maior, na minha visão, tá na tela aí, foi. Sim, o E Wesley... vamos combinar, o Ramiro não foi, né, gente? Foi. Alguém fala, foi, não foi, não foi. Não, até porque... O Matheus Vital, Não. foi. Davó. Quem? Matheus É o Davó. Davó, aquele do Corinthians? Isso. Não, foi, também não foi. Não, eu tô brincando, mas o Wesley foi a maior contratação aí. Agora, Gilberto foi uma boa contratação, Michelete lembra aqui. Foi sim, o Foi. Gilberto foi. veio a peso zero, né? Mas Veio o do Wesley foi a Al-Nassr. melhor. O Wesley é porque era um jogador que ele deixou de se tornar valorizado com o desempenho que não teve no Palmeiras. Mas ele é muito talentoso, surgiu com muito vigor, não só físico, mas técnico, um atleta que tinha muitas possibilidades de titularidade no Palmeiras, nunca conseguiu se firmar porque às vezes não andava tão bem. Eu não tinha entendido porque o Wesley tinha sido cedido ao Cruzeiro, agora eu já sei. Você entendeu, Tem o né? tal do Giovânio vindo. Não, mas não foi só isso não, Quesada. Teve mais coisa aí, né? Sabe quando o Abel brinca com os passarinhos que Tem. andam conversando? Tem passarinho que conversou demais com o jogador no Palmeiras, entendeu? E aí Bom. desandou. Mas um belo jogador, uma bela contratação do se Cruzeiro. colocar a cabeça no lugar, ótimo. Excelente, né? Tava andando Cruze- com morcego, é isso? com tudo, morcego, É. passarinho condor, tava andando com tudo. Tava É, dormindo com a cabeça pra baixo. Nossa Perfeito. senhora, E tenha sorte, boa E contratação. veio até o boa Wina, lateral contratação. direito, que jogou no Wolfsburg no Internacional, que infelizmente passou muito tempo lesionado, que também se colocar o físico em dia pode ser muito importante para o Cruzeiro. Vamos pro Lateral Vasco da direito. Gama? Vamos pro Vasco da Gama? Vasco da Gama, vamos lá. Vamos lá, Vasco da Gama. Primeiro, para saber quanto que o Vasco investiu, ou teve de investimento, perdão, com essa nova SAF. Esse aí é um grupo americano, Sim, né? 777 Partners. isso. Grupo americano que na largada já colocou 150 milhões aí para o projeto do Vasco da Gama, um projeto que perfaz o valor total É. de 700 milhões de reais. É bom a gente explicar, assim, que você vai mostrar os reforços da temporada, não são 700 milhões, gente, só para contratar jogadores, tá? Não. Geral. Isso tem a ver também com o tal do fluxo de caixa, Dívida. pagar algumas dívidas, né, trabalhistas, né? Algumas coisas que são mais urgentes para tentar estabilizar as finanças do Vasco da Gama. E aí tem a questão dos reforços também que chegaram. Por incrível que pareça, a dívida do Vasco era menor que a do Cruzeiro. E quando você vê, poxa, mas o Vasco, mesmo tendo um protagonismo menor que o do Cruzeiro, teve um valor maior de venda, porque 700 milhões por 70%, o Vasco custa 1 bilhão, né? Seria o valor por 100% do Vasco.
Na verdade, tem outros fatores que são avaliados, como potencial de mercado, potencial de marketing, eh, infraestrutura e quanto que vale onde está o clube. O Vasco está no Rio de Janeiro, que é um terreno mais valorizado em termos de mercado imobiliário do que Belo Horizonte. Ninguém está desmerecendo Belo Horizonte, tá? Isso são dados, né? Isso é, infelizmente, para o mineiro, o terreno dele é um pouco mais barato do que no Rio de Janeiro, sem contar com, até porque o Vasco tem localidades dentro da Lagoa, ali no Rodrigo de Freitas, que a gente conhece bem, né, o almi a sede social do Almirante e tudo mais ali, que é maravilhosa, de Remy. Então, assim, você vai englobando vários lugares para que você entregue parte do Patrimônio. patrimônio, né, e sem contar o futebol, sem contar marketing. Então tem um monte de coisa que explica. Então, não é que o Vasco é maior que o Cruzeiro, não é, ninguém tá com, acho que são 4 clubes que a gente vai falar, que têm suas grandes notoriedades, mas tem esses fatores colocados em relevância. Agora, essa é a SAF mais agressiva. Por quê? Porque foi a que contratou mais, gastou mais e que, pela cobrança do torcedor, e me parece isso bem claro nesse projeto, é o que quer dar uma resposta mais rápida. E aí pode ser um risco. Por quê? Porque se você sai mudando radicalmente, contratando tanto, e na minha visão contratou um técnico que não vejo com estofo para entrar nesse projeto de vamos lá levantar o Vasco o mais rápido possível, que é o Maurício Barbieri, o Vasco pode acabar se complicando. Quando a gente pega que o Vasco contratou o Orejano, que é um bom jogador que veio do Vélez. Piton não vou falar, que eu acho o Piton limitado, veio do Corinthians, Esse mas Corinthians. o Léo zagueiro, bom, em São Paulo, Léo Pelé. Léo Pelé. Volante Jair, jogaria em muitos clubes do Brasil, Ex-Atlético Mineiro. facilmente, né. O goleiro, o Léo Jardim. Pedro Raul, Essa é a melhor contratação né, do Vascão. tá aí na tela. O José Luiz Rodrigues. E enfim, sem contar outros atletas que estão no próprio elenco do Vasco. Esse é o Pomito, né? Pomito. Sim, sim, o Pumita e tudo mais. Ô, Quesada, poxa, você pega no papel, tem time aí que vai brigar por coisa grande que não contratou jogadores desse nível. A questão é, e o treinador? O Vasco, para mim, contratou um técnico que eu não sinto firmeza. Apesar de ter trabalhado uma primeira temporada dele na primeira divisão ótima com o Bragantino, que foi o Barbieri, mas sabe aquele técnico que para mim é mais um discursinho dessa nova geração do que de fato um cara que você vê que, pô, aí vai mudar o dólar? Então o Vasco pode acabar se complicando em relação a isso, né? Tem que tomar cuidado porque contratou bem, mas não é somente sair contratando a torto e a rodo e às vezes entregar o material humano na mão de quem não vai conseguir extrair. Então, para mim, esse é o risco do Vasco em relação à SAF de 2023. Assim, que já falamos aí do Cruzeiro do Ronaldo, do Vasco da Gama da 777 Partners. Agora, Miquelete, a vez do Botafogo. Botafogo de John Textor. É, O homem é um manda-chuva, né? Ele é dono do Crystal Palace, na Inglaterra. Bonito nome, né? Crystal sim, Palace. E tem um pé na França também, né? Lyon. No Olympique de Lyon. Tá aí, John Textor investiu 410 milhões de reais por 90% da SAF do Botafogo. Já com muitas críticas também, né? É, Provavelmente a SAF mais criticada nesse momento no futebol do Brasil, até com umas críticas em relação a usar o Botafogo como ponte, é, né? Enfim, né, para trazer ou levar jogadores, enfim, é algo que o Textor também já vai carregar por ter também, né, o pé no futebol da Inglaterra, no futebol da França, 2 ligas fortíssimas, a Premier nem se fala, mas a França também tem muito dinheiro, e tirando alguns jogadores que poderiam ficar de repente, né, lá no futuro, poderiam ficar mais tempo no Botafogo. é. E não adianta só tirar como o Jefinho, né, que é o caso mais Tem famoso. que colocar, né. Também tem que trazer. Então tem alguém lá no Lyon, algum É, brasileiro, no traz, Palace, é. não, pô, vem cá, vamos ajudar ali. Então você tem que trabalhar nas 2 frentes, né. Essa me parece a SAF, digamos que ela trabalha no limite de investir com ter os pés no chão. Você vê, a do Cruzeiro, na minha visão, é a mais pés no chão. O Ronaldo é um cara mais vê que contratou pouco,
Nenhum reforço Nenhum bombar, bombástico. tirando o Wesley. O treinador o Pessolano não é um cara de tanto nome assim, mas me Não. parece competente. Cruzeiro tá até com mais dificuldade no Campeonato Mineiro nesse começo. O Vasco já veio blá, 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 contratando todo mundo. E o Botafogo contratou ano passado, que ele fez um elenco, manteve o Luiz Castro, um técnico português bom. Só que ele também precisa entender que se alguns jogadores não deram certo, eles precisam sair do clube para a entrada de outros e você vai trabalhando de acordo com isso. O próprio técnico português já explicou que o trabalho do Botafogo e ele gosta de projetos de 1 ano e meio, 2 anos. Precisa ver se o torcedor vai ter essa paciência, a gente sabe que o torcedor do Botafogo também é impaciente, até porque ele vê os rivais, ainda mais agora o Vasco, o Fluminense melhor, o Flamengo então nem se fala, brigando por títulos, ele também começa a falar: "Ó, tá na hora de eu também voltar um pouquinho, né". Mas dessas SAFs, o Botafogo já faz um campeonato carioca bem honesto nessa temporada, vai brigar pelo título, pelo que a gente tem acompanhado em termos de desempenho, e pode ser o primeiro grande passo para dar essa confiança, essa chancela de que quando você conquista um título, esse simbolismo, ele pode te dar uma alavanca para você Um começar a up. brigar, né, É. por coisas maiores. Então, talvez o Agora, ô Botafogo. Facinca, as grandes contratações do Botafogo são raras nessa temporada, né. O que o Botafogo Sim, contratou foi no ano passado, sustentando, criando um elenco, exato. a formatação de um time que conseguiu voltar para a primeira divisão. Para o Campeonato Carioca tá legal, É, o você tem Tiquinho. razão, agora tem que vimos o Tiquinho ali. Agora a gente precisa entender o seguinte, qual é a força desse Botafogo, pra disputar o Campeonato Brasileiro da série principal, né. Esse é o Piazon, né, É, o Micheletti? Botafogo já brigou por Libertadores, quase entrou, teve um começo de campeonato tortuoso e foi se recuperando. E me parece que essa experiência do fim do Campeonato Brasileiro de uma equipe um pouquinho melhor, pode fazer com que o Botafogo, de novo, tenha o primeiro objetivo: brigar pela última vaga na Libertadores. Porque aí você não se coloca nem tão ambicioso e nem também tão, né, desvalorizado. Ah, não vai brigar por Libertadores. Não, briga, claro que briga. Até porque, Quesada, hoje, eh, esses grandes times que vão ser protagonistas, Palmeiras, Flamengo, Corinthians vai entrar na briga também, Atlético Mineiro, invariavelmente eles podem jogar Libertadores para brigar pelo título, ganhar uma Copa do Você acha que Brasil, o Botafogo com esse elenco, com esse time, briga, pelo quê? pela última vaga na Libertadores. Libertadores. Então quer dizer, se o John Textor quiser o Brasileirão, que seria sensacional, o Você Botafogo achou imagine o Botafogo ser hã. campeão brasileiro, precisa reforçar o time. Ah, sim, ah, sim. É isso que eu estou dizendo. A pergunta que eu te faço é: quando você olha para o Fortaleza e para o América Mineiro, você vê times muito melhores ou com mais potencial, até financeiro, do que o Botafogo? Não. Não, né. E eles estão na Libertadores, então tem que brigar por isso. Essa. E não tem o dinheiro do Botafogo E não também, tem né. coitado, imagina se o Fortaleza com um trabalho ótimo no Vojvoda tivesse essa grana. Ô Facinca, Vamos vamos lá. agora para fechar, no trabalho da produção aí do Micheletti, nós deixamos o quarto time, a gente falou de Vasco da Gama, É, Cruzeiro, Botafogo, vamos falar agora do Bahia. O Bahia estava, como o Facincani lembrou aqui na abertura, sendo elogiado, porque o presidente lá, né, Belintani. organizou financeiramente o clube, e mesmo assim, aí já por uma questão esportiva, o Bahia caiu, o Bahia disputou a segunda Sim, divisão do porque futebol errou nas brasileiro. É, contratações. porque não basta ter dinheiro, é isso que eu e o Facincani estamos tratando aqui, né, desse Opinião Placar, falando da chegada da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, com muito dinheiro, mas não basta só ter o dinheiro, você tem que saber o que você vai fazer com o dinheiro, para Exato. esportivamente você não se dar mal. Bom, o Bahia voltou, e tá aí, olha só, até eu fico tremendo aqui, ó, Hum, R$ 1 bilhão por 90% da SAF. Para entender o seguinte, esse R$ 1 bilhão, esse investimento será ao longo de 10 anos, é sim, ou uma seja, 100 parceria por aí, ano. 100 por ano. Isso não quer dizer que vá gastar os 100 Não. numa mesma temporada. E essa parceria é com o grupo City, acho que não precisa de maiores explicações, né. Não. City a gente lembra do quê mesmo lá na Inglaterra, né. Manchester, né? Manchester, que é de um Manchester. tal de Haaland, Guardiola, o Guardiola. Você treinador, imagina o aqueles caras. Guardiola treinando o nosso Bahia? Ô Oh, que Bahia, maravilha, hein? nosso povo. Mas, ô, Quesada, vamos lá. Essa pra mim é a SAF mais bem estruturada. Primeiro, pegou um clube que não estava na bancarrota, por isso que o valor de mercado foi maior.
tem um potencial midiático enorme, porque o Bahia no Nordeste, aí é aquela polêmica, é o maior clube nordestino de todos os tempos? Talvez seja, né, e nada contra o Sport, que tem o título dele brasileiro dado pela CBF em 87, campeão de Copa do Brasil. O Bahia é um bicampeão brasileiro, o Bahia, é um clube com uma torcida enorme, talvez a maior torcida do Nordeste seja a do Bahia, e esse trabalho recente feito pelo Belintani de reestruturação do clube foi muito bonito, muito justo, e ele cai nas mãos da SAF do grupo mais famoso do futebol mundial, que é o Grupo City, ou não? Tem Sim, uma outra SAF sim. tão famosa como o City? Não. A gente vai citar várias outras empresas grandes, mas ela é a nata da nata. Então ele caiu em mãos especializadas em formar clubes e com muito potencial de se colocar à frente com bom protagonismo. A questão toda é, o Bahia não vai gastar 100 milhões por ano em contratação, senão ele formaria um Barcelona atrás de Barcelona. Ele tem dívidas a pagar com investimentos em infraestrutura, em reforma de diversas situações, e diante disso, o Bahia vai formar um time de futebol. Ele tem o técnico Renato Paiva, que trabalhou no Independente Del Valle, né, como o seu comandante. O Renato Paiva, inclusive, até já indicou um jogador que trabalhou com ele e foi muito bem recentemente, que é o lateral direito, né, o O Chaves, Chaves né, o Jonathan Chaves, que custou 3.025.000 € ao é a Bahia. maior contratação do futebol nordestino na história. Sim. Esse você Batendo um recorde que inclusive era do Bahia lá atrás, né. aliás, bateu 2 recordes, É, né, o do Biel, sim, que veio do Fluminense, exato, e do Cauli, que veio do Ludogorets, que jogou no futebol da Alemanha, tal, um perfeito. brasileiro famoso por lá e que veio jogar no Bahia, o meio ofensivo. Né, sem contar o Marcos Vitor, zagueiro que veio do Ceará, o Cicinho, que também jogou no Ludogorets, enfim, tem esses jogadores de periferia europeia, mas que jogaram inclusive em Liga dos Campeões, recentemente, tá. Então são jogadores que o Bahia contratou, aí sem contar tem o Everaldo, que veio do Kashima, o Ricardo Goulart já estava lá, o Kaique, que já veio do City, o Diego Rosa também do grupo City. Aí a entrada de outros jogadores que ficam rodando por base do City, vai para o Girona, volta, vai para outros clubes, etc. Então assim, Na tela tá o Ricardo Goulart aí, que não deu certo no Palmeiras e no Santos, mas tá jogando futebol. é uma Então esperança aí do o Bahia. Bahia dessas 4 SAFs é o que me parece com o melhor projeto. Essa coisa do esportivo que você falou, do projeto esportivo é legal, né, porque dos 4 você tem uma marca que é o City, né, o City É, tem um projeto esportivo. Ah, tudo bem, vai falar assim, tem o dinheiro dos árabes, tal, não, mas há um projeto. Olha só o que o Manchester não, City está fazendo, né. sem Os caras contar levaram o tal de Guardiola para não, comandar esse projeto da montagem do time, e dos maiores times do e na mundo, né. América do Sul você tem projeto no Uruguai, projeto no Equador, eh, dizem que vai ter um projeto na Argentina, que ainda não saiu no papel. Tem nos Estados Tem nos Unidos, Estados Unidos, você tem na Espanha, na própria Inglaterra, no futebol asiático, ou seja, né, na no Austrália. mundo árabe. Então assim, é um grupo muito bem preparado, muito bem gerido É para um transformar. pocheto, né, é um pocheto. Ah, esse é Não é projeto professor, não, é, esse tem um não é projetinho, pocheto. esse é projeto, né. Mas brincadeiras à parte, o que vai pegar agora em relação ao Bahia, é o treinador, é saber se o Renato Paiva de fato tem esse estofo de montar um projeto a longo prazo. Ele esteve envolvido em um clube que também tem um projeto a longo prazo, que é uma espécie de SAF no Equador, que é o Independiente Del Valle. Mas aí é uma outra realidade, não dá para comparar o Del Valle com o Bahia em termos de popularidade aqui no Brasil, porque o Bahia é muito maior. Em currículo, o Del Valle já tem 2 Copas Sul-Americanas, ou seja, é um clube que tem um peso maior que o do Bahia nesse sentido, porque ganhou 2 competições que hoje são altamente valorizadas, mas ao mesmo tempo o Bahia contratou jogadores, digamos, mais modestos, mais apostas, como o Chaves, como o Caule e tal. Então, a ver como que vai ser essa montagem para o time do Bahia se tornar competitivo. São 100 milhões por ano, se a gente fizer essa Sim, divisão rápida, né, de 100 milhões para cada um dos 10 anos, e tal, o Bahia já investiu, né, esse projeto Bahia City já investiu 32 milhões de reais em contratações. E de todos os times que você citou, inclusive o grande Manchester City, o Bahia é o segundo de todos os times do grupo
que mais recebe investimento aí nos últimos É. meses. Ou seja, há um carinho especial com o nosso Bahia aí também em relação a investir em grandes contratações. E com a diferença que, pelo menos, nesse tipo de ideia, o Bahia não vai repetir o seu co-irmão mais velho, que está passando por acusações gravíssimas de rompimento do fair play financeiro na Inglaterra, de contas que não foram declaradas nos últimos anos, principalmente em competições em que o City venceu e que corre o risco até de que esses títulos sejam cassados, o City afastado da Premier League, tá uma confusão generalizada. Vi outro dia até uma faixa da torcida que eu fiquei enojado com a faixa, como que a faixa dizia o seguinte: "Dane-se o fair play, a gente faz o que a gente quer porque a gente é o City", sabe, essas coisas bem Não, isso não. irresponsáveis, mas que fica o alerta para que aqui no Brasil o Bahia trabalhe com outro tipo de mentalidade que não seja a mentalidade lá da Inglaterra. Bom, aqui na TV Placar a gente trouxe um pouquinho, né, das histórias que envolvem 4 dos grandes clubes brasileiros que preferiram entrar nessa onda da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Eu e Facincani estamos falando de um início. Eu gostaria de ter essa conversa lá para 2030, 2031, 32, 33, para ver se as citações feitas aqui pelo Facincani, lembrando, Ricks Muse, MSI, ISL, Parmalat, Crefisa, Crefisa, eh, Trafic, né, e tantos outros grandes investidores, a gente citou só uma parte deles, os mais destacados, né, que fim levaram essas parcerias, né. E estamos aqui, óbvio, eu e sim, Facincani, né, Facincani, numa torcida para que o Textor coloque o Botafogo em outro exato. patamar, a 777 Partners faça o mesmo com o Vasco, o Rei Midas Ronaldo com o Cruzeiro e o City que deixa o nosso Bahia mais forte ainda. Daqui a 10 anos a gente Voltaremos não com que esse a gente só programa. vai falar daqui a 10 anos, Sim. não, mas daqui a 10 anos a gente faz um levantamento do que foi Não tenha feito, dúvida, vai né, ser lá atrás bem pra bacana para ter uma noção do que aconteceu com essa Dinha. valeu, Valeu, estamos Facincani. juntos. Até a Participe próxima. com a gente aqui, na Placar TV, hoje um programa especial que a gente trouxe para vocês, uma opinião placar a respeito de um tema tão importante, a Sociedade Anônima do Futebol. Fato, chegamos a uma conclusão, não basta só o dinheiro, hein, o dinheiro tem que ser muito bem utilizado para que o projeto também dê certo, porque uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é você ter um time bom, bem montado, estruturado, com gestão de elenco, com time, para buscar resultados. E como a gente disse com o Facincani aqui, né, se os 20 times da Série A forem SAFs, 4 vão cair, só um vai ser campeão ao final de uma temporada.